Olá, meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Queridos, vamos abrir nossas Bíblias do livro da Carta de Paulo a Tito, capítulo de número 3. Tito, capítulo de número 3. Tem uma piada, certo? Não é minha, calma, por favor, confia, tranquilo. Tem uma piada um tanto infame, não pelo teor, não é um teor pesado ou imoral, mas que é um tanto provocativa. É aquela piada sobre brasileiro, sobre a nossa nação, né, nosso país, sobre nós. Talvez você já tenha ouvido. O pessoal diz que quando Deus estava criando os países, os continentes, aí ele estava direcionando como seria cada continente, cada país, né? E aí o continente ali europeu, ele, não, aqui vai ser bem frio, de vez em quando vai ter um terremoto, de vez em quando vai ter um avalanche, um furacão, alguma coisa, e ali na Oceania, na Ásia, não, de vez em quando tem alguma guerra, algum conflito, e vai ter também alguns terremotos, algumas coisas assim. Em alguns continentes não tem tanta praia, não tem tanto lugar para se divertir, não é tão tropical. E aí ele estava fazendo o Brasil, e não, aqui vai ter ótimas praias, aqui vai ter a Amazônia, vai ter muita planta, aqui vai ter uma diversidade muito grande, aqui não vai ter terremoto, aqui não vai ter furacão, não vai ter nada disso, né? E aí tinha alguém perto lá do Senhor e ele estava criando, aí alguém se espantou, né? Olhou para ele, Senhor, mas aqui só tem coisa boa, aqui não tem furacão, não tem terremoto, aqui o lugar, a terra é toda boa, por que o Senhor botou um monte de coisa ruim para lá e aqui só tem coisa boa? Aí Deus diz, né? É porque você não sabe o povo que eu vou colocar aqui, né? Então, é uma piada um tanto infame, mas que normalmente vai ficar aí. Bíblia é assim, sempre tem muita esboço de sermão para as oportunidades que surgem, né? E quando eu lembro dessa piada, eu contei ela porque no texto de Tito, tem um trechinho da carta de Tito que é muito conhecido também, que é engraçado por esse teor de falar de um povo de uma maneira negativa. Se você conhece a carta de Tito, no capítulo 1, tem um texto onde Paulo cita um poeta, uma espécie de eles consideravam um profeta, alguém muito antigo, que falava que o pessoal de Creta era gente muito ruim. Você olhar aí no capítulo 1, versículo 12 de Tito, é uma citação onde Paulo diz, olha, alguém já disse que o pessoal de Creta não presta, é tudo mentiroso, é preguiçoso, e é engraçado porque esse camarada que diz isso, ele também era de Creta. Ele diz, os cretenses nenhum presta, é tudo mentiroso, é tudo preguiçoso, e ele também era de Creta. Esse cara chamado Epimênides. E quando a gente estuda a carta de Tito, a gente vê Paulo dizendo isso, e vê uma coisa que a gente também vai encontrar no capítulo 3, a gente imagina o quanto foi difícil o evangelho chegar naquele lugar, naquela ilha de Creta. O quanto foi difícil a tarefa de Tito, que pregava o evangelho, que cuidava das igrejas de Creta, o quanto foi desafiador para ele levar o evangelho junto com Paulo ali e pastorear igrejas ali. Porque o testemunho sobre Creta, o que as pessoas ouviam falar sobre Creta, era isso, que era um lugar ruim, de gente preguiçosa, de gente imoral, de gente rebelde. Então, quando a gente olha para esse texto, para essa citação, para esse contexto, a gente imagina que o desafio para Tito, para Paulo, foi enorme, porque eles tinham que levar o evangelho a um povo terrível e que era conhecido pela sua imoralidade, pela sua rebeldia. Tanto é que Creta ser de Creta passou a ser tipo um objetivo, né? Não, tu é um cretense, ou então tu é um cretino, alguma coisa nesse sentido, porque já era característica do pessoal de lá ser assim, ter essa conduta perversa, essa conduta imoral. Mas a verdade é que o evangelho chegou em Creta. Não somente Creta, o evangelho chegou aqui também. E nessa noite, no capítulo 3, que a gente vai meditar, a gente vai pensar o impacto que o evangelho causa, o impacto que o evangelho traz em lugares como Creta, em lugares como o Brasil, em lugares como a nossa cidade, o nosso estado. O que acontece quando o evangelho vem com uma avalanche em lugares como esse? O que o evangelho causa? Qual é a mudança, o impacto que o evangelho traz para lugares tão terríveis, onde há tanta gente ruim como tinha
em Creta. A gente vai ver o capítulo 3, dos versículos de 1 a 7, certo? Vamos botar aqui em AA, certo? Vamos ler na NA o capítulo 3 de Tito, dos versículos de 1 a 7. Vai dizer assim: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós queremos ser tocados pelo Senhor nessa noite com a Tua palavra. Nós queremos ser atravessados por ela, Pai. Nós queremos que ela penetre o nosso coração. Porque só ela pode discernir nossos pensamentos, nossas intenções. Só ela pode mostrar quem nós realmente somos, quem nós fomos um dia e quem nós somos agora em Cristo Jesus. Pedimos que em nome de Jesus o Senhor trabalhe no nosso coração. Pedimos que em nome de Jesus o Senhor use o Teu Espírito para falar conosco, Pai. Que possamos entender com clareza o que o Senhor tem a nos dizer. Usa-me como um canal, como um instrumento para abençoar o Teu povo, Deus. Que as palavras da minha mente, que o meditado do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Deus, minha rocha, meu Redentor, e que toda a glória e louvor seja dado somente a Ti. Abençoa-nos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então a gente já aprendeu, ou já deu para ter uma noção de que o contexto da carta de Paulo a Tito é um contexto onde o povo, para quem foi endereçada, ela foi endereçada mais diretamente para Tito, mas como ele era o pastor da comunidade, de alguma forma aquela carta iria reverberar ou chegar até os irmãos também, certo? E aí eu queria falar um pouco mais sobre o contexto da carta, para que os irmãos estejam cientes. Já expus ela aqui, ela do começo ao fim, depois fiz algumas mensagens separadas também, mas a gente já viu que Tito, ele era responsável por pastorear algumas igrejas, certo? Não era apenas uma igreja em Creta, é como se houvessem algumas comunidades. Creta é uma ilha muito grande, ainda existe essa ilha hoje, uma ilha na Grécia, muito grande, e nesse tempo aqui no século I, já haviam sido plantadas algumas comunidades cristãs dentro dessa ilha, né? Já havia algumas pequenas igrejas, e Tito, ele foi incumbido por Paulo, recebeu a missão de Paulo de estar liderando aquela igreja. Aquelas igrejas, estar coordenando, né? Uma espécie de bispo que cuidava das igrejas. E aí, Paulo escreve para Tito para que ele estabeleça líderes nessas comunidades, nessas igrejas que ainda não tinham, certo? Paulo passou pouco tempo lá, não teve como fazer isso, então ele deixou Tito para que Tito estabelecesse líderes. Aí você pode conferir isso no capítulo 1, versículo 5, e também para que Tito pudesse trabalhar com os irmãos sobre como deveria ser a conduta cristã, qual deveria ser a postura, o estilo de vida dos irmãos sendo alcançados pelo Evangelho. E é aí que está a dificuldade que eu tenho falado para os irmãos. O estilo de vida do Evangelho deveria ser implantado, deveria ser levado para Creta, para essa comunidade de pessoas difíceis, de pessoas rebeldes, de pessoas que se revoltavam contra o governo, de pessoas que não gostavam de trabalhar. Enfim, o Evangelho tinha que vir para causar impacto nesse contexto tão difícil. E Paulo, no capítulo 1, começa a ensinar a Tito de como ele vai estabelecer os líderes da comunidade, das comunidades lá. O capítulo 2, ele fala sobre as várias classes de pessoas, as mulheres mais velhas, as mulheres mais jovens, os homens, os rapazes, os escravos. Então, ele instrui Tito sobre como ele vai lidar e ensinar os vários tipos de pessoas. E no capítulo 3, ele continua
nessa proposta, agora direcionando um pouco mais para como deve ser o cristão na sua vida em sociedade. O capítulo 2, ele lida principalmente com como devem ser os relacionamentos na comunidade cristã e na casa, no lar, e também com os seus senhores, os escravos e os senhores. No capítulo 3, a preocupação maior de Paulo é instruir Tito sobre como os cristãos vão se portar na vida em sociedade, ao lidar com as autoridades, a lidar com as pessoas com quem eles se relacionam fora da igreja. É sobre isso que fala o capítulo 3. E o capítulo 3, na minha versão, começa com uma palavra muito interessante. Lembre. Isso nos faz entender que não é a primeira vez que Paulo está dizendo isso. Não é a primeira vez que os irmãos de Creta estão ouvindo o que ele vai dizer agora. Ele está relembrando, ele está reafirmando, ele está reformulando coisas que ele já disse anteriormente. Eu não vou fazer uma aplicação profunda disso aqui agora, mas isso, para mim, ao meu ver, ao lidar com o texto bíblico, é muito importante. É muito necessário essa afirmação de que eles precisavam lembrar de algo. Porque nós, muitas vezes, nós cristãos, temos uma tendência de ser chatos quando alguém vem nos dizer uma coisa que nós já ouvimos, ou que nós já sabemos. E aí a gente está numa vida em comunidade, na nossa vida comum, e alguém vem nos dizer, olha, melhora isso, tal e tal coisa, tem que viver assim. E a gente, não, já sei, já me falou, não precisa repetir não. Mas essa postura de não querer ouvir, não querer ser lembrado de verdades, não é uma postura cristã. A gente entende que o evangelho ele é pregado várias e várias vezes para nós. Nós temos que ser constantemente relembrados das verdades do evangelho, das implicações do evangelho, porque nós esquecemos muito facilmente. Nós deixamos fugir da nossa mente muito facilmente. E muitas vezes nós precisamos ser relembrados. Então, o capítulo 3 começa com essa proposta de Paulo relembrar verdades que os irmãos de Creta já tinham ouvido, mas que precisavam novamente ouvir. E aí a gente vai dividir isso, essa lembrança que ele quer que eles tenham, em 3 partes, certo? Em 3 partes. A gente vai lembrar o que Paulo diz, como eles deveriam se portar, qual deveria ser o estilo de vida deles. Paulo vai também fazer eles lembrarem qual tinha sido o estilo de vida deles anteriormente, antes do evangelho alcançá-los. E Paulo vai lembrar também de como eles foram salvos desse antigo estilo de vida, certo? Vocês devem lembrar de quem vocês são agora, como devem se portar, de quem vocês foram um dia e de como vocês foram salvos de quem vocês eram, certo? A primeira coisa que eles deveriam lembrar, começo do capítulo 3. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Quando a gente lê, e a gente já está acostumado a alguns textos que falam isso, Romanos capítulo 13 nos ensina isso, Pedro também disse isso nas suas cartas, sobre como devem ser o relacionamento dos cristãos com as autoridades. E aqui, certo, a gente não precisa reduzir o conceito de autoridade ao governo ou a alguma área específica. As 2 palavras que ele usa, aos governantes e autoridades, nos dão um campo amplo aqui de ação, certo? Autoridades governamentais, a polícia, o presidente, o pessoal envolvido nessa área de política, todos eles, os nossos pais, o nosso patrão, as autoridades eclesiásticas na comunidade, todos eles são abarcados dentro dessa proposta de nós sermos sujeitos e obedientes às autoridades. A gente já está acostumado a ouvir que nós temos essa responsabilidade com as autoridades, mas talvez a gente não está acostumado a refletir sobre como a gente, no nosso coração, é rebelde quanto a isso. E para o contexto de Creta, isso era muito difícil, porque os cristãos de Creta eram pessoas que haviam sido dominados. Eles não serviam o Império Romano de boa, tranquilamente, não. A ilha de Creta havia sido conquistada pelos romanos e eram dominados na força mesmo. Então, eles sempre foram pessoas rebeldes, que tentavam fugir, que tentavam se rebelar da autoridade, que tentavam lutar contra esse domínio. E essa rebeldia dos cretenses ilustra a rebeldia do nosso coração. Porque todos nós,
somos rebeldes por natureza à autoridade. Se tem uma das consequências da queda, do pecado do homem, é o fato de que nós odiamos a autoridade. Nós odiamos que alguém possa, de alguma forma, estar acima de nós, nos liderar, nos dizer o que devemos fazer e como devemos viver. Nós odiamos isso. Nós não queremos isso. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Nós queremos viver do jeito que nós achamos melhor. E o pessoal de Creta era assim. E Paulo já havia dito para eles que não deveria ser assim. E agora ele relembra, olha, Tito tem que ensinar para eles. Tu tem que dizer para eles que eles têm que se submeter às autoridades. Porque eu sei que eles vão ter dificuldade com isso. Eles vão ter problemas com isso. Porque todos nós, de alguma forma, nós temos problema com isso. Talvez na escola a gente tenha problema com isso. A gente não gosta que nossos professores nos digam como devemos fazer. Talvez no trabalho nós temos problema com isso, porque nós não gostamos de que o nosso patrão possa nos dizer o que nós temos que fazer. Talvez em casa os filhos tenham dificuldade para reconhecer a autoridade dos pais, e os pais dizem alguma coisa e eles não querem dar ouvido. Talvez as esposas não queiram se submeter à liderança do seu marido. Talvez nós sejamos pessoas que odeiam as lideranças políticas e não queremos nos submeter a elas. Não queremos nos submeter às leis, às regras, porque é contra a nossa natureza. A questão é que todas as autoridades, Paulo diz no capítulo 13 de Romanos, são instituídas por Deus. Deus é quem coloca reis e tira reis, Ele é quem estabelece as autoridades. Ele diz que todos nós cristãos devemos estar sujeitos às autoridades. Essa é a primeira característica que Paulo diz para os irmãos de Creta no capítulo 3, sobre como deve ser a nova vida deles. Deve ser uma vida marcada por submissão, por obediência e por consideração total às autoridades, com a ressalva que ele faz, que nós conhecemos através do texto de Atos, que quando uma autoridade tenta impor algo que vai contra Deus, nós devemos desobedecê-la. Mas fora isso, nós cristãos devemos ser obedientes e devemos ter a máxima consideração por todas as autoridades. Desde que elas não ofendam algum princípio divino, algum mandamento divino, devemos obedecê-las. Isso é difícil para o contexto de Creta, mas isso é difícil também para o nosso contexto, para a nossa realidade. Nós não queremos ninguém nos dizendo como nós temos que viver. Mas isso tem que ser relembrado. Faz parte da vida cristã obedecer às autoridades, reconhecê-las e ter submissão para com elas. Certo? Isso é a primeira coisa que Paulo lembra para eles. A segunda coisa, ainda no versículo 1, ele diz que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. A gente vai ver já na continuação, no segundo ponto, que antes de nós sermos alcançados pelo Evangelho, nós não vivíamos na prática de boas obras. E todas as coisas boas que nós tentávamos fazer, não de nenhuma forma nos recomendava diante de Deus, nos garantiria salvação. Mas a realidade é que nós não éramos pessoas que estávamos prontos para fazer boas obras. Nós não queríamos estar empenhados em fazer o bem. Mas a nossa nova realidade agora dentro do Evangelho é de pessoas que não simplesmente fazem o bem de vez em quando, mas são de pessoas que vivem empenhadas, dedicadas em fazer o bem. São pessoas que percebem as necessidades do próximo, daqueles que estão à nossa volta, sejam cristãos ou não, e se preocupam e buscam atender e buscam ser generosos com aqueles que necessitam de algo. Numa sociedade como a nossa, cheia de pessoas com necessidades, com dificuldades, com problemas, nós cristãos temos que ser pessoas que chegam, que se empenham, que se dedicam em fazer o bem, em cuidar, em ajudar aqueles que lidam com problemas de saúde, com problemas financeiros. Nós temos que realmente estar na linha de frente para ajudar, para cuidar dessas pessoas. Como eu disse, não é simplesmente, perceba o termo que ele usa, no versículo 1 ainda. Estejam prontos, estejam preparados, estejam de prontidão para fazer o bem, para ajudar, para cuidar daqueles que precisam. Isso é um problema para muitos de nós também, porque às vezes a gente, primeiro, não está pronto, deveria estar pronto quando chega a necessidade, e quando a necessidade surge e a gente vê ali a necessidade clamando diante de nós,
a gente ainda tem um coração duro para intervir, para ajudar nessa necessidade. Mas uma vez que nós fomos alcançados pelo Evangelho, uma vez que nós fomos alcançados pela graça de Deus, a gente vai já discorrer bastante sobre isso, nós temos que ser pessoas que têm um coração empenhado, um coração já alerta para fazer o bem, que busca a ideia de proatividade. O cristão é alguém proativo em cuidar das pessoas, em ajudar as pessoas, em ter interesse em lidar com as dificuldades das pessoas. Para o pessoal de Creta era muito difícil. O pessoal não queria nem trabalhar, quanto mais ajudar as outras pessoas. Algumas versões dizem também que eles eram comilões, ou seja, o pessoal só queria saber de comer, não queria trabalhar, aquele preguiçoso de Provérbios, né, que não quer trabalhar, que não quer nem ter o trabalho de levar a colher à boca quando está comendo. E Paulo diz, olha, vocês foram alcançados pelo Evangelho, vocês vão ter que se submeter às autoridades, que já era um espanto para eles, ainda mais. Vocês vão ter que passar a se importar com as pessoas e cuidar das pessoas, das necessidades das pessoas. O Evangelho faz isso também. Mas tem uma terceira característica também que Paulo fala nesse texto, no versículo de número 2, que eu acredito que foi ainda mais contracultural para o pessoal de Creta. Ele diz assim, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Olha só, ele está escrevendo para Tito passar isso para o pessoal de Creta, que eram feras terríveis, como o texto vai dizer. Capítulo 1, versículo 12, que eram pessoas revoltadas, que odiavam o governo, que odiavam umas às outras, pessoas que corriam para fazer o mal, pessoas totalmente terríveis. E eles gostavam de falar o mal. Por exemplo, veja aqui comigo capítulo 2, como isso é interessante. Capítulo 2, versículo 3. Olha como isso era comum também em Creta. Aqui ele está usando uma categoria específica, um público-alvo, mas a gente consegue perceber. Tito 2:3, ele diz assim, do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. A palavra que caluniadoras é realmente uma palavra que traz um sentido semelhante ao do capítulo 3, de não difamar as pessoas. Era muito comum naquele contexto, a gente vê aí que elas nem deveriam ser caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. O que é que acontecia muito comumente na região de Creta? Um monte de senhoras se reunia para beber bem muito e falar mal da vida das pessoas. Era mais ou menos esse contexto. Se reunia, fazia ali a rodinha de conversa, dar-lhe vinho e tacar o pau nas pessoas, e difamar, esculhambar e falar mal mesmo. Era comum, era o contexto de Creta. E Paulo diz, olha, primeiro aqui as mulheres idosas, vamos parar de fofoca, vamos parar de conversinha, vamos parar de ficar bebendo a torta e a direita aí. Esse negócio não encaixa no Evangelho, não é viver segundo a doutrina. Esse testemunho, ele prejudica a doutrina de Deus. Então, as mulheres idosas, vamos parar, vamos se comportar e vão cuidar em ensinar as mais novas. E aqui no capítulo 3 ele vem e diz, olha, não difamem ninguém. A palavra difamar é a palavra semelhante à palavra blasfêmia. Isso nos faz entender uma coisa, que todas as vezes em que nós difamamos, todas as vezes em que nós fofocamos, todas as vezes em que nós usamos nossa língua para cortar, para detonar as pessoas de uma maneira covarde e cruel, nós não ofendemos só as pessoas, nós ofendemos também a Deus. Todas as vezes em que nós encontramos razão para ficar falando mal, criticando, atacando a reputação de pessoas, as difamando, nós ofendemos também ao Senhor, certo? O ponto aqui, ele diz, não difamem ninguém, mas que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Então, há uma postura nova que é exigida. Uma postura que a gente pode resumir como mansidão e humildade. Parem de ficar brigando. A ideia de que sejam pacíficos é um negativo na língua original. É mais ou menos, não sejam briguentos, não entrem em discussões, não entrem em conflitos, não seja o tipo de pessoa
que se irrita com facilidade e que causa confusão. Ele está fazendo os irmãos perceberem que essa conduta que já é comum de Creta não deve ser tolerada. Esse estilo de vida de ser arrogante, de ser bruto, de atacar as pessoas, de se meter em conflitos, não deve ser tolerado. Não deve ser mantido. O que é que deve ser mantido? Devem ser cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Se tem um povo que deve ser reconhecido pela sua mansidão, pela sua humildade no falar, por uma postura de tratar as pessoas com cordialidade, devem ser nós cristãos. Isso que é exigido de nós. É muito triste quando cristãos são reconhecidos por serem pessoas explosivas, por serem pessoas brutas, por serem pessoas arrogantes, por serem pessoas que sempre causam confusão, que sempre causam contendas. Não é assim que deve ser a nossa vida. Nós devemos viver de tal forma que as pessoas olhem para nós e sejam impactadas pela nossa humildade, pela nossa conduta, pelas nossas palavras humildes, pelas nossas palavras gentis, cordiais. Certo? É isso que Paulo está dizendo. Então a gente resume aqui a lembrança que Paulo traz para os irmãos de Creta, como eles devem obedecer às autoridades, eles devem estar preparados para fazer o bem, sempre, e eles devem ser mansos e humildes a lidar com as pessoas, não devem ser pessoas explosivas, certo? E aí a gente vai para o nosso segundo ponto. O primeiro é lembrar quem nós devemos ser agora. E eu já falei várias e várias vezes que o desafio se dá principalmente por quem eles eram antes, porque antes eles eram totalmente a antítese disso, eles eram o contrário disso. E a gente vai ver no segundo ponto, no versículo 3, quem eles eram anteriormente, quem eles haviam sido antes do Evangelho. Isso serve para várias coisas, mas isso serve principalmente para que eles tivessem uma postura humilde ao lidar com as pessoas. Lembrem, eu disse que principalmente o capítulo 3 ele tem uma proposta de nos ensinar a lidar com as pessoas na vida em sociedade, não especificamente na vida em comunidade, certo? De uma maneira mais ampla, no trabalho, nos estudos, onde nós nos relacionamos com outras pessoas. De tal forma que a imagem que Paulo quer que eles tenham é de que isso vai impactar as pessoas, que as pessoas vão olhar e ver o seu bom testemunho. Então, ele mostrou como eles devem viver. Esse segundo ponto que eu vou apresentar é como eles eram, e o objetivo é para que eles percebam e tenham humildade para notarem de onde eles saíram, de onde eles estavam um dia. E no final das minhas aplicações eu vou relembrar isso novamente. Mas observe comigo, versículo 3. Pois nós também, e Paulo se inclui nisso, no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade, inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Essa lista de Paulo aqui é bem politicamente incorreta, né? A gente não gosta de ter essa visão da natureza humana, né? A gente quer pensar na natureza humana como uma pessoa boa, né? Que comete alguns erros de vez em quando, né? Mas a natureza humana aqui em 1 Timóteo, em Romanos, Jesus, o pastor pregou, acho que semana passada, sobre o texto onde Jesus diz que o que causa problema ao ser humano não é simplesmente o que ele come, né? Mas as coisas que saem do seu coração. E são listas que descrevem a natureza humana, e aqui a gente tem uma novamente. Porque é importante, é necessário nós lembrarmos de quem era. Eu quero só fazer um alerta para os irmãos. Algumas vezes eu vejo algumas pessoas fazendo isso, é um pouco triste. Quando você relembrar a sua vida, o seu passado, quando você vivia longe de Deus, você nunca deve falar isso com um sorriso, ou tentando de alguma forma se gabar por algo que você fez no passado. Não, nunca faça isso. Todas as vezes que você lembrar do seu passado, é para você enaltecer a graça de Deus e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Então, não é que você não precisa nunca lembrar do que você viveu, de erros que você cometeu. Você pode até lembrar dessas coisas, mas sempre para mostrar de onde Deus te tirou, de como você estava perdido e foi encontrado. E é o propósito de Paulo aqui.
certo? Então não se gabe, né? No passado, ou lembre com alegria, né? Às vezes a pessoa cristã, irmão, naquele tempo, antigamente eu tomava aquela cervejinha gelada, saudade daquele tempo, né? Os cristãos parecem que falam desse jeito, né? Não é assim, tá bom? Vamos resumir aqui em 3 características essa descrição de Paulo. A primeira coisa é que no passado nós éramos insensatos. A pessoa insensata, e se você lê Provérbios, você lembra disso, é uma pessoa que tem uma vida guiada segundo a sabedoria do seu próprio coração. Ela não tem uma sabedoria de Deus implantada na sua mente, no seu coração. Então, o tolo é o insensato. O insensato é o tolo, ele vive segundo as inclinações do seu coração. Ele não para refletir, ele não para agir. Ele simplesmente faz de forma imprudente. Ele simplesmente faz sem pensar. E ele sempre quebra a cara. Ele age de maneira imprudente e ele se prejudica sempre. Então nós éramos insensatos. Nós não tínhamos sabedoria. Nós éramos pessoas tolas. O Provérbios também usa, né? Pessoas estúpidas. Com a mente obscurecida. Sem discernimento. Sem saber o que é certo e o errado. Simplesmente vivíamos de maneira tola. Lembre-se de que você já foi assim. Você viveu uma vida sem sabedoria. Como ovelha perdida por caminhos tortuosos, nós já vivemos assim também. A segunda coisa é que nós vivíamos escravizados, nós éramos escravos de todo tipo de paixões e prazeres. Nós um dia vivemos presos. Nós um dia vivemos amarrados aos nossos desejos, às nossas paixões. Na tentativa de satisfazer nossas paixões carnais, nós éramos escravos. Nós estávamos dominados, nós não tínhamos vontade própria, nós não tínhamos controle ou domínio, pois nós éramos controlados por Satanás, como Paulo diz no capítulo 2 de 2 Timóteo. Nós vivíamos segundo as amarras de Satanás. Nós não tínhamos nenhum controle sobre o que fazíamos, nós vivíamos para os nossos prazeres. Nós achávamos que éramos livres. E o mundo lá fora, eles se iludem com isso. Eles dizem, eu vou ser cristão, eu quero ser livre. Eu quero viver do meu jeito, eu quero fazer o que eu achar melhor. Vocês cristãos têm a Bíblia, têm regra. Não pode se vestir de um jeito, não pode fazer tal coisa. É muito preso. Mas na verdade, eles estão presos. Eles são escravos. Eles não têm domínio. Eles vivem para as suas paixões, para os seus prazeres. Eles são dominados. Mas aqueles que vivem para Jesus, aqueles que são alcançados pelo Evangelho, desfrutam de uma verdadeira liberdade. Então nós um dia fomos insensatos. Ou seja, nós éramos pessoas tolas, sem nenhuma sabedoria, sem nenhum discernimento. Vivíamos seguindo as inclinações do nosso coração. Nós estávamos também escravizados, presos, dominados por Satanás, pelas nossas paixões, pelos nossos prazeres. Vivíamos para satisfazer nossa carne. Estávamos plenamente perdidos e escravos. E a terceira coisa, ele diz no final do versículo, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Quando nós não conhecíamos o Evangelho, nós vivíamos em conflito. Nós vivíamos guerreando, lutando, tentando destruir aqueles que estavam por perto e que nós julgávamos ser uma ameaça para nós. Alguém que não é cristão, o coração dele é invejoso, como Paulo diz ali. O coração dele é dominado por desprezo contra aqueles que estão à sua volta. Eles sempre pensam apenas em si mesmo, e em fazer o mal, e em destruir, e em pisar em quem está à sua volta. O ódio é o sentimento que prevalece, que domina, que reina no seu coração. E ele quer destruir, ele quer causar o mal. E nós um dia fomos assim. Nós fomos insensatos. Nós éramos escravizados, nós éramos odiosos. Nós vivíamos odiando e sendo odiados. Nós vivíamos guerreando, sofrendo, tentando fazer o mal às pessoas. É aqui que a gente vai dar a nossa última transição para o nosso último ponto. Nós vimos quem nós devemos ser. E se você colocar em perspectiva aqui, de um lado, a gente deve viver obedecendo às autoridades, preparados para fazer o bem e com mansidão e humildade. E antes nós éramos insensatos, escravizados e odiosos. A pergunta que surge é: o que é que pode mudar isso?
O que é que pode fazer com que uma pessoa saia da situação de escravo, de odioso, de insensato, para ser uma pessoa mansa e humilde, para ser uma pessoa que só faz o bem, para ser uma pessoa que obedece às autoridades que Deus institui acima dela? O que é que pode acontecer para que essa mudança tão grandiosa, para que essa mudança de natureza tão profunda possa surgir? Só uma coisa pode causar essa mudança nas nossas vidas: o Evangelho. O Evangelho é o que dá vida ao homem. O Evangelho é o que transforma radicalmente a vida do homem. E nesses versículos de 4 a 7, nós temos uma apresentação grandiosa do Evangelho. Nós vamos ver também 3 pontos aqui, para nós lembrarmos do que foi que aconteceu na nossa vida. De como Deus nos salvou, para que nós estejamos agora aptos a viver como Ele nos chama a viver. Olha só, versículo de 4 a 7. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Você tem um texto lindo, meus irmãos, belíssimo sobre o Evangelho, é esse texto. Poucos textos do Novo Testamento descrevem com tanta beleza, com tanta clareza e profundidade o que foi que Deus fez nas nossas vidas. A primeira coisa que eu quero enfatizar sobre como Deus nos salvou são 4 palavrinhas que surgem nesse texto e que nos falam da iniciativa. De onde foi que surgiu essa salvação? Eu botei a partir do capítulo 4. Do versículo 4. Olha só. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos nós. Bondade, amor, segue. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Bondade, amor, misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Essas 4 palavras definem tudo: bondade, amor, misericórdia e graça. Não foi nada em nós que atraiu o Senhor. Não foi nada que nós fizemos. Não foi nada, nenhum esforço, não foi algo que nós construímos para que atraísse a atenção dele. O Tim Chester, num comentáriozinho que ele tem de Tito, tem que me devolver, tá contigo meu comentário, viu, Erivan? Ele fala algo muito lindo, muito bonito. Ele diz que nós tínhamos uma sentença. Uma sentença nos condenando. E lá dizia o que diz no versículo 3. Olha, vocês são transgressores, vocês são escravos, vocês são pessoas assim, desgarrados, que odeiam, que têm inveja. Na nossa sentença, lá no nosso papel, estava escrito isso. Nós estávamos condenados, nós estávamos perdidos. E diante disso, nós estávamos totalmente perdidos, não tínhamos o que fazer. Não tínhamos como agir de tal maneira que essa sentença fosse revogada. Nós havíamos pecado contra Deus e a sentença era essa: vocês estão condenados porque são desgarrados, porque odeiam, porque têm inveja, porque são escravos. Mas o que foi que Deus fez? Sobre essa sentença, Ele escreve: minha bondade, meu amor, minha misericórdia e minha graça. Isso faz com que nós não estejamos mais condenados.
a bondade dele, a misericórdia dele, a graça dele, o amor dele se entregando por nós, não o que nós fizemos, mas ele que percebeu a nossa miséria e veio em nosso favor, e agiu a nosso favor. Não temos qualquer mérito, não temos do que nos gloriar, nós só podemos atribuir o louvor, a glória a ele, certo? Nós temos que lembrar como nós fomos salvos, e o primeiro ponto para lembrar como nós fomos salvos, é que tudo veio dele. Foi ele que agiu, foi ele quem teve a iniciativa, foi ele quem executou. Nós só recebemos. A segunda coisa é que ele fez isso, nos regenerando e nos justificando. Bota aí no versículo, volta, 5. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. 6. Que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Como eu disse, não tínhamos mérito, não tínhamos o que fazer, e ele pagou o preço. Foi a bondade, a misericórdia dele. Então ele paga a sentença e ele nos justifica, porque nós éramos o quê? Condenados, nós éramos culpados. A sentença estava determinada, não tínhamos o que fazer. Então ele paga o preço e nos torna justos diante dele mesmo. Nós não tínhamos como pagar a sentença, mas ele pagou por nós. E ele fez isso também nos regenerando, nos dando uma nova natureza. Isso é regeneração, nascer de novo. Como vai mudar alguém que é escravo, alguém que é desgarrado, alguém que vive odiando, que vive com inveja? O que Deus vai fazer? Ele dá uma nova natureza. Ele derrama o seu Espírito ricamente sobre nós e faz de nós uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é regeneração. É Ele derramar o seu Espírito em nós, nos transformando em novas criaturas, nos fazendo nascer de novo. E Ele nos justifica diante dEle. E quando Ele faz isso, quando Ele vem com a sua graça nos salvando, nos regenerando, nos justificando, nós recebemos muitos outros benefícios. Como diz o versículo 7, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Ele poderia somente ter nos salvado, já seria muito, já seria algo grandioso. Mas Ele foi além. Ele nos fez filhos, Ele nos fez parte da sua família, e nós temos uma herança gloriosa nos céus. Nós somos ricamente abençoados e podemos ter esperança de uma eternidade maravilhosa ao lado do nosso Senhor. Para resumir, antes de concluir com algumas aplicações, nós temos que viver como Ele nos chamou para viver. E isso é um problema porque antes nós vivíamos uma vida totalmente perdida, de escravidão, desgarrados. Mas Ele mesmo fez algo, Ele mesmo nos salvou com a sua misericórdia, com a sua graça, com a sua bondade. Diante disso, eu quero concluir rapidamente com 5 aplicações, já estive aplicando durante o sermão. Mas eu quero trazer mais algumas aplicações, 5 aplicações para a gente concluir, tá certo? Primeira, nós devemos avaliar se temos dado a devida consideração às autoridades que Deus instituiu sobre as nossas vidas. Como é o seu relacionamento com as autoridades governamentais? Como é o seu relacionamento, filho, com os seus pais? Como é o seu relacionamento, aluno, com os seus professores? Como é o seu relacionamento, esposa, com o seu marido? Você tem reconhecido a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida? Você tem dado a consideração devida e necessária para aquele que Deus colocou como autoridade sobre a sua vida? Não para lhe oprimir, não para lhe humilhar, mas para de alguma forma lhe proteger, para de alguma forma lhe conduzir e lhe ajudar. Como você tem lidado com as autoridades? Essa época de política é uma época que dá para a gente perceber um pouco como é essa questão de
de autoridade, né? O pessoal sai por aí esculhambando, tacando pau, criticando, difamando presidente, governador, senador, assim, à torta e à direita. A direita, né? E a esquerda também. Isso é um problema. A gente tem que refletir um pouco mais sobre como a gente está tratando as autoridades. Não é porque é uma pessoa pública que a gente pode simplesmente sair esculhambando, falando o que a gente quiser. É uma autoridade instituída por Deus. Romanos capítulo 13 deixa isso bem claro. E por mais que muitas vezes eles cometam falhas e erram muito, no nosso país eles erram muito mesmo, sério, demais. Mas ainda assim a gente tem que ter cuidado para avaliar como a gente tem lidado com as autoridades. Essa é a primeira. Preste atenção nisso. Uma postura arrogante, explosiva e conflituosa é a antítese, é o oposto do que Deus espera dos seus filhos. Essa postura de brutalidade. Tem cristão que, eu vi uma vez, eu escrevi até um texto sobre isso, publiquei. Tinha um curso, né, no Facebook, era só zoeira, né, mas tinha um curso. Curso de como deixar de ser cavalo com as pessoas, né? E aí, algumas pessoas às vezes têm que fazer esse curso, né? Porque infelizmente tem cristãos que a gente, cara, vai lá fazer esse curso, porque cristãos que tratam mal as pessoas, cristãos que são agressivos com as suas palavras, que são pessoas explosivas, que diante de um conflito ela já se arma e já lança as flechas para tentar destruir, para tentar humilhar, para tentar causar dano às pessoas. Pessoas que não têm paciência, não têm uma postura de saber dialogar, mas que elas sempre entram em conflito. Discordou é conflito. Não, eu queria dizer que eu penso diferente. Pois já, vamos brigar. Essa postura, esse estilo de relacionamento, de tratar as pessoas, é o oposto do que Deus quer de nós, do que Deus quer dos seus filhos. Essa postura de já se armar, de não conseguir fazer com que as pessoas discordem de você, de explodir, de ser uma pessoa arrogante, de uma pessoa que se exalta sobre as outras. Não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que Deus quer para nós. Lembre de Jesus. Ele fala, aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Olhe para Jesus. Olhe como ele lida com as situações. Olhe os evangelhos, entenda como ele lida, como ele trata as pessoas, mesmo quando a ofendem, quando tentam prejudicá-lo. Olhe para Jesus e veja o que é ser manso e humilde de coração e entenda, Deus quer isso de você. Deus quer que você caminhe assim. Pare de ser essa pessoa bruta que trata mal, que é arrogante, que causa conflito nos relacionamentos. Avalie um pouco mais como você tem tratado as pessoas. Não seja uma pessoa onde, se você está ali e sabe que é conflito, não seja esse tipo de pessoa. Não seja assim. Terceira aplicação. Não podemos descartar como inalcançáveis aqueles que estão nas trevas, pois um dia nós também estivemos lá. Não descarte aqueles que estão nas trevas. Não descarte aqueles que estão perdidos, que estão no fundo do poço. Não descarte aquela pessoa que o mundo já desprezou ela. Não descarte aquela pessoa que parece que não há mais esperança para ela. Talvez um dia as pessoas olharam assim para nós. Eu sei que um dia já olharam assim para mim, viu? Certamente. Era bem ruinzinho. Mas nós cristãos não podemos olhar assim. Todas as vezes em que você olhar para uma pessoa que está perdida no pecado, e você pensar em descartar, que não há esperança, lembre-se do que Jesus fez na sua vida. Lembre-se de onde Ele te tirou. Lembre-se de onde Ele te resgatou, da lama onde você estava. E lembre-se, Ele pode encontrar alguém. Que a nossa igreja seja caracterizada por essa postura, de ser uma igreja que acolhe, que traz, que busca aqueles que estão marginalizados, que parece não haver esperança para eles, que nós sejamos uma comunidade onde
os perdidos que o mundo já rejeitou, que nós possamos acolhê-los para pregar o evangelho para eles, para anunciar salvação a eles, para mostrar que por mais que o mundo tenha os rejeitado, Jesus os acolhe. Que sejamos essas pessoas, que por mais que outras comunidades religiosas já tenham os rejeitado, que nós possamos acolhê-los. Que sejamos uma igreja que está disposta a lidar com os problemas graves da nossa sociedade. Que nós sejamos uma igreja que tenha disposição, que tenha coragem de enfrentar problemas sérios, como pessoas envolvidas com drogas, com homossexualidade, com alcoolismo. Que tenhamos coragem de ir às ruas e anunciar salvação a essas pessoas. Que tenhamos coragem de alguma forma, oferecer auxílio a essas pessoas, porque elas estão perdidas, mas elas podem sim ser encontradas. Elas podem ser resgatadas. E se nós as descartarmos, ninguém mais vai encontrá-las. Ninguém mais vai atrás delas. Quarta aplicação. Do início ao fim, a salvação é uma obra graciosa de Deus. Ele é quem executa e quem deve receber toda a glória por ela. A salvação pertence ao Senhor. A salvação aqui é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus, é a graça, é o amor dele. Nós somos abençoados porque ele veio até nós e derramou tudo isso através de Jesus. Nós não podíamos fazer nada, estávamos mortos. Então nunca se glorie, nunca se exalte, nunca tente se achar porque você foi salvo, porque tudo que aconteceu foi pela graça de Deus. Meus irmãos, não deixem de se maravilhar com a graça de Deus. Não perca de vista quanto a graça de Deus é tremenda. Não deixe de refletir sobre o fato de que você estava perdido. Você era um escravo. Você não tinha esperança. E Ele veio até você e te salvou. E te encontrou. E derramou a sua misericórdia, te regenerou, te purificou, te justificou, te tornou filho. Tudo isso. Se nós perdermos isso de vista, meus irmãos, a nossa vida cristã vai por água abaixo. No dia que nós nos esquecermos de que nós fomos salvos pela graça, no dia que nós esquecermos que estávamos totalmente perdidos e Ele nos resgatou, a gente vai fracassar. Nunca deixe de se maravilhar com esse Deus que te salvou. Nunca deixe de acordar pela manhã e lembrar da graça de Deus. Nunca deixe, no momento de louvor, como a gente cantou aqui, lembrar que naquela rude cruz Ele se entregou por nós. Nunca deixe de se maravilhar, de perceber o quanto o Evangelho é grandioso. Em muitos momentos da sua vida, surpreenda-se novamente com a maravilha da cruz. Em vários momentos da sua vida, pare para refletir e diga: meu Deus, como essa graça é maravilhosa. Quem eu fui um dia e quem eu sou agora. Nunca deixe de se maravilhar com a graça. Nunca deixe de perceber o quanto isso que Deus fez é precioso na sua vida. Não endureça o seu coração para a graça. Não endureça o seu coração para a misericórdia de Deus. E por último, para você que está aqui, se você não foi alvo da graça ainda, se você está vivendo essa vida de desgarrado, de escravo, distante de Deus, hoje Deus te chama ao arrependimento. Hoje Deus quer alcançar a sua vida. Hoje Deus quer te resgatar das trevas e te trazer para a luz. Você que está perdido, você que não sabe como a sua vida tem seguido, você que entende que Deus está distante, nunca teve um encontro salvador com Jesus, Ele te chama ao arrependimento, Ele te chama a crer nele, a crer no Evangelho, porque Ele vai te dar esperança, Ele vai te tornar filho dEle, Ele vai te derramar o Espírito dEle na tua vida e te trazer salvação e vida eterna. A esperança para você que está aqui e não conhece a Jesus. A esperança para você que está aqui e não teve um encontro salvador com Jesus. Ele pode te salvar. Ele pode transformar a sua vida. Ele pode te resgatar. E Ele é o único que pode fazer isso. Arrependa-se.
Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto Ele está perto. Amém? Vamos orar. Orar. Pedir que o Senhor nos abençoe. Grave essa palavra no nosso coração. E se alguém que está aqui e não encontrou a Jesus, entende que hoje Deus está te chamando ao Evangelho, você pode nos procurar, pode manifestar o desejo de mostrar que Deus está querendo transformar a sua vida. Porque nós vamos te acompanhar, vamos orar com você e te ajudar na caminhada.